Quantas vezes eu já vi pessoas querendo ou dizendo que o sonho delas é trabalhar com artesanato, que o sonho delas é ter uma agenda cheia. Quantas pessoas que desejam isso, né? Essa responsabilidade de se trabalhar com artesanato em casa, da possibilidade de você ter um trabalho rentável que te traga alegrias e que te traga renda, né? E que te traga possibilidade de você se sustentar e você estar feliz com o que você faz. Nesse começo eu lembrei muitas coisas de quando eu comecei há 8, 9 anos atrás. Eu vou fazer 9 agora, esse mês. E tá se repetindo, né? Porque na verdade são consequências do nosso trabalho, todo o retorno que a gente tem. Então, muita gente pensa que ter agenda cheia é legal, que é fácil, né? Ou que é status, que é bonito, que é chique, sei lá, o que passa na cabeça das pessoas quando vem uma artesã colocando lá que tá com a agenda cheia, que tá com a agenda lotada até daqui a 2 meses, 3 meses ou o ano inteiro. Eu tô vendo nesse meu retorno como as coisas se repetem e como a gente tem uma sequência para fazer. E se a gente fizer tudo certinho daquele jeito realmente, não adianta pessoas virem falar para você fazer isso, para anunciar aquilo, se você não tem um bom trabalho. Primeiro você tem que ter um trabalho bem acabado, um trabalho com qualidade, um trabalho que você possa realmente vender e viver daquilo. No começo, quando a gente decide a trabalhar com artesanato, a gente precisa fazer realmente, produzir as peças para ver qual peça que vai sair, qual peça que eu vou gostar mais de fazer, porque não adianta eu trabalhar com uma coisa que eu não goste. Por exemplo, no biscuit no começo, eu fiz várias peças de vários temas. Eu até estava falando que eu fiz muito aqueles bêbados em cima do barril e era para festa de adulto, né? E tinha muita gente, e até acho que hoje em dia que faz uns agarradinhos na garrafa, eu acho aquilo meio, sei lá, não é para mim, sabe? Mas a gente decidir realmente o que a gente gosta de fazer, o tipo de modelagem que a gente vai ter no nosso trabalho, ou tipo de costura que a gente vai ter, que linha a gente vai seguir, mais ou menos. É claro que a gente pode ter uma ampliação das coisas, ou ter um jogo de cintura para mudar, se a gente não estiver se adaptando, ou se não estiver vendendo. Porque eu acho que a venda, o retorno da venda dos clientes, pros clientes, né? É um sinal de que a gente está no caminho certo. Então, se você está vendendo, você está fazendo um bom trabalho, né? Então, é um trabalho que pode ser comprado, que está valorizado pelas pessoas que estão comprando. Então, quando eu comecei aqui na costura, eu selecionei várias coisas que eu gostaria de fazer, que eu achava legal e que poderiam me dar uma renda. E fui começando comecei a produzir essas peças. Só que algumas peças eram muito difíceis para mim que estava começando e eu não gostei daquilo. Por exemplo, as necessaires, né, que eu acho super legal, os estojos, as mochilas. Eu nem cheguei nas mochilas porque eu nem passei dos estojos. Então fazer só os estojos simples para mim já deu. Então, passar mais que isso eu já não gostei. Então, comecei a fazer boneca, comecei a fazer os aventais, e daí fiz uma peça de feltro, e daí começou a surgir muitos pedidos. Até a gente acertar a peça que a gente gosta de fazer e a peça que vai chamar atenção, e a gente começar a ter um nível de cliente mais exigente, demora um pouquinho para a gente se adaptar nesse comecinho de trabalho, né? Então, o que eu aconselho? Fugir do normal. Se tem uma pessoa dando um curso, é muito legal de você aprender a técnica, você pode até fazer a peça, pode até mostrar se você quiser, mas não é aquilo que vai vender. O que vai vender é o teu trabalho diferente, sabe? É a tua visão de alguma coisa que você aprendeu. É você adaptar, é você modificar, é você colocar o teu jeito naquele trabalho. Porque
assim como você, muitas pessoas assistiram o mesmo curso e vão vender também. E daí você vai bater de frente, a tua concorrência vai ser muito maior. E daí acaba indo no preço, né? E eu acho que muita gente, quando começa, faz um preço mais em conta, por se sentir inseguro, por não poder, não achar que é um trabalho muito bem acabado e que pode cobrar um pouquinho menos. E se você está fazendo uma peça de um curso, então você vai ter que cobrar menos, porque vai ter muita gente vendendo. Então você vai ter que se sobressair de algum jeito, né? Então não é esse o objetivo. Eu acho que você tem que se adequar ali no meio termo, sabe? Para você conseguir achar uma peça, um trabalho que faça você ter um volume muito grande de trabalho. Como que você consegue ganhar dinheiro com o artesanato? Fazendo várias peças, muitas peças em produção. Então, se você faz uma peça, você até ganha, mas você não vai conseguir viver disso. Se você faz uma peça por semana, tanto de biscuit quanto de feltro ou de costura, uma peça só não vai te sustentar, né? Então você tem que fazer várias peças, você vai ter que aprender a fazer em grande produção, você vai ter que aprender a otimizar o teu tempo, né? Então, em vez de cortar uma peça, eu vou cortar 5, mas eu não tenho um pedido de 5. Na sua cabeça, você vai ter que aprender que você já tem uma agenda cheia, sabe? Não desanime. Acredite que você vai ter um retorno daquilo. Então, agora, com a costura, eu aprendi muito. Porque antigamente no biscuit, eu fazia aquele número exato de peças e nunca tinha peças aqui em casa para mostrar meu trabalho para quem vinha aqui no meu ateliê. Eu senti um pouco de falta disso. Então, agora na costura e no feltro, eu estou fazendo peças a mais, tanto que vocês estão vendo, né? Eu tenho quadrinhos, eu tenho bonecas, eu tenho algumas coisas a mais que eu fiz repetido, que uma peça eu vendi, a outra eu fiquei, para quando as pessoas vierem no ateliê ou quando eu precisar de alguma coisa numa foto, eu já tenho aqui na minha casa. Até, sei lá, no futuro eu precisar trabalhar no bazar, eu fazer várias peças assim, e ter algumas peças já pronta entrega. Ter peça pronta entrega é muito bom. Então, quando você está começando e você não tem um número de clientes muito grande, de você fazer como se você tivesse, né, número de clientes e você ter as peças mesmo a pronta entrega. Porque quanto mais peças você tiver, melhor vai ser, né, o teu mostruário vai ficar maior, as pessoas vão entrar e vão ver que tem mais opções, que você já está trabalhando com isso, que é diferente de uma pessoa que tem 4 ou 5 peças lá. Se eu entro numa loja, por exemplo, e tem 3 produtos, eu nem entro, sabe? Eu acho que aquilo é muito escasso. Então, quanto mais trabalho você tiver para vender, para mostrar, para você falar para o teu cliente, olha quantas coisas que eu posso fazer, e daí falar que eu posso personalizar o teu, você vai ter um retorno maior. Porque as pessoas, primeiro que elas têm um pouco de receio de comprar pela internet, né? Então, para você convencer uma pessoa, tem que ter muito trabalho, tem que ter uma sequência ali de trabalho para mostrar que você é confiável, né? E aí, de repente, tua agenda começa a ficar preenchida. Como é que fica isso? Eu tenho um pedido, daí recebo mais 2, daí mais 3, aí vou colocando na semana que vem, aí na outra, e como é que eu faço esse cálculo? E a gente começa a ficar meio desesperada, que daí tem filho, tem a casa para cuidar, e tem toda uma rotina que você não estava preparada. E como é que você vai fazer as contas? Será que você vai gastar tudo em material? Será que você investe? Você compra comida? Você compra roupa? Ou você guarda tudo de medo? Como é que você faz com o frete? Será que o frete eles vão pagar? Vai pagar no segundo? Sabe? Ter agenda cheia não é fácil. E não é para todo mundo. Tem muita gente que pega assim encomendas daqui a 1, 2 meses e não dá conta. E daí chegar para cliente e falar, desculpa, eu não vou poder dar conta, acaba com o teu trabalho, a tua reputação na internet, né?
E às vezes a gente pedir ajuda para uma amiga para fazer o teu produto é meio complicado, porque a cliente comprou de você. Por mais que tenha molde ou que tenha um jeito de fazer, é você que está fazendo, é o teu jeitinho, é uma fita que você coloca mais, sabe? Não vai ficar igual. Nunca fica igual. Por mais que tenha molde e saia do mesmo jeito, nunca fica igual. Então, a gente se preparar antes, quando a gente não está ainda com a agenda cheia, e a gente se preparar e a gente viver aquilo como se já tivesse, te ajuda muito, né? Eu aprendi muito na física quântica, e é uma coisa muito legal que eu consegui colocar na minha vida. Se você quer alguma coisa, viva como se aquilo fosse de verdade e realmente dá certo. Então, se você quer ser feliz, viva aquilo como se você fosse realmente feliz, mesmo se seu sentimento ainda não está ali batendo e combinando com aquilo, porque todo dia você fazendo coisas que te fazem feliz, aos poucos aquilo vai se tornando de verdade. E se você quer realmente ter uma agenda cheia, trabalhe como se você fosse uma artesã super procurada, que tivesse realmente a agenda cheia. Eu falei isso no vídeo anterior, que do que eu digo nem sempre é o que você escuta, né? Que quando a gente coloca lá para nossa cliente no nossa fanpage, ou no nosso perfil, no nosso Instagram, sei lá onde, na nossa loja, que a gente está com agenda lotada até maio. O que a cliente entende? Opa, tem muita gente procurando essa pessoa. Então, ela é uma pessoa legal, uma pessoa que vende bem, uma pessoa profissional, eu vou pegar com ela. Se a cliente tem uma festa em junho, e você diz que a agenda tá para maio, você pode colocar ela ali, né? Pode encaixar ela numa lista que você tenha de clientes. Às vezes a nossa agenda tá para alguns dias só, né? Por exemplo, a gente está em março, final de março, e eu coloco que minha agenda tá para maio. Só que durante o abril eu tenho alguns espaços, porque o que acontece? Se a gente fala que a nossa agenda tá para maio, as pessoas vão procurar você para abril. Então, tipo, você não consegue fazer antes? Olha, vou dar um jeitinho. A pessoa não precisa saber que você tem um espaço ali. Você não precisa falar essas coisas, sabe? Dar a impressão de que você é uma pessoa importante. Não que você realmente não seja, mas que você está trabalhando para isso, né? Então, essas estratégias de marketing, de você colocar uma imagem e você sustentar aquilo. Tá, mas daí realmente vai encher. E daí como é que você vai dar conta? Quando eu fiz o meu curso lá do Combo, eu coloquei 8 dias da minha rotina. Quando eu peguei a última encomenda grande, que eu tava assim, já saturada, vou fazer a edição dele e vou colocar para vocês. Como que eu passava 8 dias estressada? Eu tô começando a ter a agenda de novo cheia, e eu não estou gostando. Muita gente vai falar assim, nossa, mas você tá errada, ou quantas pessoas queriam estar no teu lugar, ou você é mal agradecida, porque tanto trabalho em época de crise, mas eu não fico feliz. Porque eu tenho dinheiro, mas eu não tenho sossego. E eu não sei se o dinheiro paga esse meu sossego que eu quero tanto, sabe? Eu acho que vale muito a pena, muito mais a pena para mim, que sou uma mãe sozinha, né, cuidando da casa e das crianças, de eu ter um pouco mais de sossego e menos dinheiro, sabe? Eu prefiro abrir mão do meu trabalho, de ficar aqui 8, 12 horas às vezes, e ficar um pouquinho lá com as minhas crianças. A gente tem que saber que quando a agenda cresce, cresce a responsabilidade. Cresce os nossos afazeres, a gente não vai conseguir dar conta tudo sozinha. Se você tem criança pequena, abaixo de 4 anos, é mais complicado ainda, porque eles exigem muito de você. Então, quando eles estão na escola, é a hora que mais rende. Ou quando eu peço para eles irem em algum lugar, para alguém ficar com eles, é quando mais rende, quando eu tô sozinha. Mas daí eu acordar às 5 da manhã e vou dormir às 11, até que ponto eu vou aguentar isso lá para frente? Sabe? É isso que eu quero para minha vida? Mas é isso que eu quero.
Então, você tem que estar ciente de que você vai abrir mão de certas coisas, que você vai estar cansada, que você vai ficar com sono, que quanto mais sono você tiver, mais cansada você fica. Você come, e daí você fica preocupada porque você não sabe se vai dar conta. E você come, e daí você não consegue produzir muito porque com muita qualidade, porque o prazo de produção fica apertado. Você vai ter que trabalhar muito, então você vai ter que trabalhar mais rápido e nem sempre a qualidade acompanha esse passo, né? Porque você tem que dar conta, são muitas encomendas, e daí você fica preocupada, e aí você come, então você acaba engordando. Por falta de sono, por falta de descanso, por falta de lazer, por falta de divertimento, sabe? Então são várias consequências que antigamente eu via e eu via muita gente assim. O artesanato, se você achar um jeitinho lá de você encontrar os clientes certos, o teu trabalho certo, que você gosta, é toda uma adaptação, né? Não adianta você se comparar com a outra, a tua vida é a tua vida, a tua rotina, com o que você vive é muito difícil, é muito diferente. É diferente eu falar para você que vai dar certo se eu não conheço a tua vida, né? E você saber que tem certos passos e você não desistir, que você tem que fazer isso, tem que melhorar aquilo, e não adianta que às vezes a gente olha assim e pensa, não vai dar certo, e eu tenho que continuar mesmo achando que não vai dar certo, que eu não vou ter cliente, e acreditar naquilo que ainda não veio, sabe? Às vezes é complicado, as pessoas não têm essa preparação para aguentar esse tranco. E pensar que muitas vezes você vai abrir mão do feriado, e que você vai abrir mão de festa, e que você vai abrir mão de final de semana, porque você tem uma encomenda para entregar na segunda-feira, e você tem que dar conta, porque senão não vai dar tempo, porque aquele negócio demora muito para ser feito, e às vezes é uma grande quantidade, sabe? E você pensar, ó, legal, feriado, vou trabalhar mais. E daí chega num estado de estresse, de estafa, tão cansado que o corpo para. Daí começa a ficar doente, começa a ter tendinite, ou começa a ter um monte de outras coisas. É consequência que o corpo está falando que ali não está sendo legal. Que não é esse o caminho. Se você está doente, é porque alguma coisa está errado na tua vida. Né? Eu não fico mais doente, eu não tenho tendinite. Engraçado que eu estava pensando, nossa, 9 anos, eu sempre escutei muita gente falar que não conseguia trabalhar por causa de tendinite, por causa de dor aqui, dor ali. Eu nunca tive isso. Eu trabalhava, sei lá, 12 horas por dia, direto sentada aqui, e fazia um monte de coisa, sabe? É engraçado, porque quando a gente está feliz, realmente o corpo responde, ou se está triste, o corpo responde. Você estar aberta a esses sinais do teu corpo dizendo você está no caminho certo, sabe? Então, uma grande artesã que tem uma agenda cheia tem grandes responsabilidades. E será que você está pronta para abrir mão de certas coisas, para ter uma agenda cheia? Abrir mão de coisas que te fazem feliz hoje e que depois você vai sentir falta e não vai conseguir voltar a ter aquela vida, porque tudo vai mudar. Você vai ter dinheiro, mas aí você não vai ter tempo. Como é que a gente tem tempo e dinheiro? É muito difícil, né, a gente conseguir equilibrar isso. E o tal do sonho da agenda cheia, eu tô dispensando. Mas viver nesse equilíbrio, sabe, eu ainda vou conseguir aprender. Aí eu conto para vocês. Espero que em breve, né, que a gente consiga, que eu consiga viver nesse equilíbrio. Contar os segredos aqui do que eu fiz. E a gente se encontra no próximo vídeo.